Loro dia Baudência Tomac e a Dili e o município da diaspora. Bem-vindo ao podcast Comunicação na Mudança. Bauin Loro, muito Raul Miguel Gonçalves no Darvaus. Bauin Loro se colhia quando a existência Centro Estudo da Paz e a UNTEL. Antes tahu, a minha Loro dia magnífico reitor Universidade Nacional de Barro Sai, professor Dr. Zobiano Antônio da Costa com estrutura micro e macro. A minha Loro dia bos decano da Faculdade de Ciências Sociais e Políticas, professor Dr. Alarico da Costa Cimenez, com estrutura e diretora do Departamento de Comunicação Social, doutora Constância de Jesus. A minha Loro dia, nós civitas acadêmica. Bom, Loro se colhia quando a existência Centro Estudo da Paz e o UNTEL e a do Claro Letal, marca a presença e estúdio podcast Comunicação na Mudança, professor Dr. Altero Benedito da Silva. Loro dia, professor. Bom dia, obrigado pelo convite. Bem-vindo a mais estúdio podcast Comunicação na Mudança e a minha Loro dia que nós audiência toma, espero que você possa na fazer o conversar do dia, que acompanha a experiência no informação do para com Claro Letal quando a existência Centro Estudo da Paz e o UNTEL. Professor, a audiência precisa ter, né, para explicar o que basira, história, existência Centro Estudo da Paz e o UNTEL, né, coisa. Sim, primeiro, meu agradecimento para a equipe por o convite a mim a tua informação para o Centro da Paz. Centro da Paz hari em 2006. Também a crise neve acontece, é tempo de banda, Universidade de Takapia. E depois tem o campus até a nação Lara, moço batida bolo, Lormono, Lorosai. Então, a minha jovem ser o grupo IDA, bahlu se município ser Belanesa. E depois maka a minha o Dr. Benjamin, consulta o Dr. Benjamin, o Dr. José Magno, o Circe Lucta. Então, ba atu buka dalang way sam bel ultrapassa a situação. Maka cria a organização de belum comunitário. E depois veio comunitário no serviço e Bebono e com o Dr. Zacarias da Costa, chefe do departamento de DC, a atividade a campus, né? Onde culmina estabelece a Centro da Paz em 2007 e a faculdade. Nem marca a história. E depois de né? O Luca me oferece formação jornalismo batame. Peace Journalism ou PECOSOM. No momento, a comunicação social se dá existe. E depois cria formação com o formador mas filipino. Lá lembra número hira, mas parece que é 40 anos necar. E depois mais organiza diálogo e oikusi em 2006, onde cria a declaração de FAO. Nebe alerta ba Timor Laran toma kata Timor de ida de até o Hokarau ide anaba convida o Loro presidente Zeram Zorta vai anaba de momento nele nessa primeiro-ministro interino e depois criamos PISCAN ou grupos sociedade civil sira a Ásia ne iha Atauru ila Atauru e a minha intervenção para caso ia bobometo ia oikusi rona massacre da voltumi sebe pós massacre né e a comunidade Sierra Remala do dia a minha serviço grupo Fronteira Internacional e a Coreia do Sul e depois nós a intervenção para caso 2007 quando sunuma moço violência e o atulari e a meu serviço nós, a sociedade civil, lá nessa Caralho Sul do Instituto, a União Agricultura Hermera, onde hari escola ida bolo Instituto Econômico Fulidade da Estudo e a Gleno, onde ora lá quase tinham samuro sinona, de diploma ba agricultor sila. E depois criamos programa pesquisa, uluk ho Queens Universidade de Queens, Belfast, Irlanda Norte. E serviço onde a Universidade de Sirhanesa Yale, Nova York, Harvard, Anternaba, Toyan Bafo, palestra, conferência.
E depois criamos pesquisa balo o UNICEF, o IOM, quando a Human Security Fronteira, de área Timor-Leste. E o Inlorone itaia programa mestrado. Nebe dadang iha quase estudante na into lulu resi. Gradual na emanai sa lulu resi da ba diploma pós-graduação. E depois na ine ba graduado ba mestrado. E balu atutir exame para que em novembro dele graduar também. Sim, também. Então, na existência, né, o chama que consolida paz e o chama que estudo promove paz e general na água. Professor, também sama que centro estudo da paz, né, existe primeiro também o que me conta né que a crise da 2006 né que está precisando de intervenção. Também momento né quase está dizendo que o conflito né bebot acontece depois de Indonésia sair de Timor. Ita la coi atu tene nação né mono ba conflito, a nação acontece já faz ser né depois o colonial ser saltia, Syria berraina inser né makluta mal fale. Asor mal fale. La coi né acontece porque ita Timor né raki kuang depois é uma relação familiar né ba mai. Quase hakatli etnicus, grupos étnicos. É uma maliana buna cabe é uma Makassar cabe é uma Kemak, Teri cabe Mumbai, etc. Então ita quase lius fetsa humana né e mos vai história real ser né tem relação familiar né até to florescer né. Então ita la coi é uma atu aproveita da nessa colonial sir halu tem na Indonésia sir halu vai tá nessa japonês sir halu e depois ita ho ita maka estraga mal e depois é uma ser gosta bastante mais baita. Sim, professor. Ita kuliah quando para conceito da paz. Sim. Hoje ia ação minha prática liga ao centro de estudo da paz e atividades de primeiro batida da o conflito né o centro né usa instituto naran selum instituto estudo ba da conflito e social neve dal Roma professor Balu usudian professor tambah sama ka conflito né ikut pois estudo da mau ulo fal nella da Roma ita va ita quando va Timor na tradição quando va o sufeto gari que clavel qual é a problema o lá o paciente lá coi minha lá é um manse lá coi não se come que mas buat ita e mundo né buat dame o conflito né sempre existe mas lá vele coexiste kata clavel buat orang label mori sama outro tambah ida selo ser né relação né ma bolo be assimetris kata conflito bele hani afal dame agora ita tem buka hanu sama dame né hani han conflito kata e a maneira de ita hanoi maneira de ita comunicação maneira de ita moris ita precisa foto dame né ma asli para ita na nação a nação ita ia polícia te kilat ita militar mas tem qual é o lugar lá ele vai ação brutal e depois então ideia esse conflito mas vi falei tá usa instrumentos na be essa polícia será a nação barak usa buat oi contra cidadão também da Roma ser lá aquilo será qual é date então ita foi saiu se fundo ita cai três sociedade né pelo usa buat nebe verbal linguagem qual é date per convencer em vez de buat saber toda ou de convencer né ida se ele fala em termos de educação ita precisa liderança que nela sabe né o enorme pulpita quando a transição liderança ou seja geração ida 75 ba geração fom mas se é geração fom né maka nem processo aprendizagem e nem visão nem caráter nem uma coisa nem bem que nação nem precisa então a me deseja ali centro né uluk a me 2002 ao membro comissão planejamento nacional a muito o doutor Maria Alcatiri o primeiro-ministro Sanana Gusmao a presidente Albarak e depois desse né o cara dedica amba
ba universidade akar atenção ba formação de liderança. Então sir na ruane agora político hotu hau acadêmico anda sa jovem do betir siraulo. Tu universidade bertau atenção ba formação jovem siratu ba prepara sir ba líderes do futuro. Então o IRP Center ia quase 2000 que essa necari que é saiu esse centro, né? E depois a me criar um grupo ia na Malai, por exemplo, parece 3 milhões essa necari é uma visita para neba. É que a me espera kata usi sirene Palestina sanulu ronul tonul mai na sanulu dan sana sai líder na São Timor, né? La Hotu, mas na sanulu dan sana eu fiz dela. Sim, professor. Antes eu ainda vou citar agora. E a implementação da atividade P-Center durante, né? Administrativamente nem funcionamento não é está quase autônomo em termos de territorial e intervenção da turma, né? Mas bem, quando a me, por exemplo, pesquisa, projeto bot am halo pesquisa rua, ida mais usi Irlândia, né? Quase 150 mil anos na cara que eu lembro exata. E depois ida ser o que mais usi IOM ou Unicef, né? 150 mil. Será check falei mais ou menos essa verba. E projeto rua né? Tirlei né? O ente tem que quase nas salas 10% cara né cara. Eu lembro exata, mas né? E depois, então, o Sansen tem que estar mais usi reitoria, bancária, conta bancária neva, depois mais ame, quando ame o Santama, ame al pedido. Então, se o Sansi doctama, ame level al pedido, porque o San Cooperação Internacional, né? Lá nessa, o San José Estado, Estado, que garante que se mais duni. Agora, na São Silvio, bel haruka mai los kai talaten. Então sempre quando o Santama ia ter a bancária né a me foi e depois o relatório todo a me submete vai né experiência agora durante tina hirak né P-Center lá hetang apoio se alocação ou são o hotel também a me obrigação relatório em termos de financial me ver relatório narrativa sira depende do relatório se russo a me to né lá e agora dá-me como estruturalmente P-Center né e a programa mestrado né bafali a minha maka vice-reitor da pós-graduação e pesquisa. Então instituto de estudo da né P-Center né be gestão né staff na iro coloca o UNTL mas se halal serviço para instituto né ao mesmo tempo halal serviço para pós-graduação. Então agora dok am koko kapasitas ser na rua ida matom conta ba pós-graduação ida ser tom conta ba interna instituto ini. Mas depois a nós tínhamos barco de serviço voluntário, estudante ser na comunicação social, estudante ser faculdade né ida rua né ativo né ba sira quando a minha seria interesse for amba né ba acompanha ser. E depois dal barco quando sira sente ba até na Roma esquilha na recruta se bate foi mais filafada sempre tinha então sem a renovação sempre ia mas agora tinha ida ruana am coco a carne timbalo para ver loro robe troca falando excelente você tem que descansa tempo e depois é malaya na continua sempre né sim então professor hoje então se estamos com a pesquisa serve que pode ser lá mais ou menos minha publicação né e a parte de BNB. Sim, ida e a publicação Irlanda, UK. Mas se aquela pesquisa né quando vai lavar pré-escolar, eu vi que é hermera e publicação parece todo hati da a mim se dá atualiza mas também professor Barak publica sempre a minha hirak né tama. Mas o relatório principal né publica tião né e a nepa e depois ida fale IOM né publica local. Né relatório de nemos publica tião a mim hamos pesquisa que com ainda ser mas né quando vai voluntário nemos publica interna de
italah halo artigo científico rumah publikatan tambah tempo lato. Depois uluk pistades nele ia publicação jornal Ramelau edição rua, mas depois como osan lá então amla be conta uluk colega seu be comunicação social ma uluk be edit de mana sampai ansa arona dekona acidente de naba e depois dela outra Regina outra Fidelia sirva uluk be ajuda edit né o jornal ida bolu jornal solidariedade be como be osan lá então jornal nemos lá jornal ida Ramelau nemos lá ruane agora mastina ida nam tenta publica filafan. Sim, betul. Itu kuliah kalau buat tidak base conflito buat Indonesia nama saya. Itu ni situação atual ni tu di tempat ni hari ni saya tambah kita perisa hari macam tu. Kalau solução bagi situação sebenarnya sempre acontece di sociedade liga conflito buat saya. Sim, conflito ia Timor ida liga bar recursos naturais. Ni abut ne ida mana. Ita ema precisa acesso a B, acesso a RAI, florestais. Então, dal barco recursos naturais, né, sai fontes de ba conflito mas be ita como ia estado, então estado ia lei, deve tudo halo regula, o insama que tem bel acesso a recursos naturais. Ita né, ita bele dia kata conflito né, tercontrola, controlado livros de mecanismo externo. E depois de ter o estado estrutura ia deve lá narang halo violência cá conflito da contra ele neba itu bela dia controlado e de selo faz fenômeno devemos ia Timor né conflito político mas conflito político né barakliu né laten por exemplo itare ia administração pública afetado se conflito entre elites entre partidos neve dal Roma o governo quando troca dal Roma é uma be data siri ya antor se lá com que estado lá ia controla babuat neve estado nini Em vez de sair recurso em vez de sair memória institucional data siri sai ba história raihela para cada itania nação uluktina sana ita sema ko kung hene ba pro na serviço nusa ba sa história memória ba itania nação ba itania povo temporário mas dal bara kita bele lakon basana e depois mos conflito em termos de o insama ita prioridade de desenvolvimento por exemplo ita bele desde tinang ronuricos né ita sacrifica buat tira desenvolvimento social neve saúde educação agricultura ambiente né zona ser neve bolo zona neve marginal e investimento do Estado. Baraklu ne ema investe buat neve ema bolu de tangível buat neve física. Física e que itahare kata investimento física né dal bar mal investimento itahalo estrada depois dal Roma estrada né la cleurato né ou itahalo estrada nessa ita criatia mas dal Roma ita lauzeita itahari tia uma depois ita lauza itahari as fronteira patugade ia uma rua ia neva deve o lugar usa batra transito be sasalta masai batiran sana né uma né dal lei da bayan ba 2002 ne buat de aqua maka nakunu ia neva bimi makelela então barak né mal investimento né kita beli imagina kata afinal buat tidak be investimento em infraestrutura físico sarna nela as mágico niamos ia defeitos então darum ita investe porque ita kar ia retornos o San Roma vai estar mas lá na saneida darum ita gasta o San Barakli neve nemos pir Johan Galtung perito be Norwegia neve hari ema boldeo founding father of peace studies niamak amam ba estudo dane ni hata ida ne bolu negative peace kata ita ia duni ita lai funo na lai funo kilat mas ita ia conflito modelo selo neve que ita halo investimento neve sala prioridade nação neve la loz e povo balo sofre também dane balo por exemplo nia wan ser la veli acesso ba Universidade Nacional também investimento ba Universidade Nacional né tina si mudeit be
estudantes 5 até 7 mil, graduado os ensinos secundários mais de 20 mil e tal. Então, quase ita simulato 50% dos graduados ensino secundários. E daí constitui conflito também. Cidadão balo sofre, se ele tem que se educar, de acesso ao ensino superior. Aí daí bolo jogar alto bolo daí negativos, cidadão positivos. Diego, audiência do Bot Sira pode acompanhar o canal daí, cara que é do comentário e sugestão como tu liga para podcast daí, faz favor vai te pode ser. Professor, tu pode dar cita toco especifica tanto quando vai da positive peace né o insight sim, positive peace né, mais ou menos lá é conflito que lá e depois lá é violência estrutural. Violência estrutural mas o é por exemplo Estado político nível laws garante justiça social, garante que cidadãos ser moros e hakmate, garante justiça ambiental que pode ser em lá de coordenação e tem uma positive peace. Será que a situação agora acontece e daí dal Roma é madiang ita hanas ita lá o cara ita o positive peace né 100 metros de ita né mas depois ita to é nevado octavo. Então dal Roma Eduardo Galeano né é mais chiliano ida Latin America. E dan site utopia. Ita to é né buat do octavo. Ita batan né do oclita. Então mas ita espera que o mundo buat cirana sana né precisa concretiza. Pode garante continuidade para justiça, humanidade e respeito à dignidade humana, é base da política do Estado. Sim, professor. Ano audiência mas interesse a carga do acesso dia que está nem claro está professor. Desde a existência do Center né, o ensino contribuição para o NTL básico. Primeiro, a BLD contribui em termos de formação adicional. Formação adicional é tem para jornalismo, e tal formação de liderança, formação com o gênero, da rumo tal cooperação com o parceiro, e depois a formação também agroecologia, projeto de hal na Malai, a melhor estudante bato e a promover a lugar. E depois lori ba tina sempre lori estudante sai nene buat nebe lá ia currículo buat nebe ita halau e depois para belo fo karakter ba jovem sira karakter ne saída ne ya definição competências da universidade ne ita bolo de hambe soft skill valor se é mais da onia lá audit husine bato ia la kluba forma ver ne atravessa forro sai mota sai forro tum forro e depois toba já ilaram bato ainda mas ne aprende saída persistência ne coragem atula to ainda ba disciplina cuidado ne lá ba ya ilaram sira e buat barak ne bebele forma ne caráter atu saiba é manebe maduro hatene situação conhece povo ne moris ya fatin de venia lao hatene tene sistema ecologia ilaran sira para avon bero quando ne sai líder cari que ne bele hatene o sama ka condição italiana sa e depois de selo falimos Peace Center contribui nessa ambe foi espaço ao hanoi cari que a Universidade Nacional né única Peace Center maka ia espaço ida ba estudantes belases mas que ne limitado mas o estudante ser bel batura na bale bel conversa bel halser no trabalho livre na ba então quase faculdade né estudante vai na ba até estamos organizando estudantes fatin selo até faculdade selo da universidade selo mas mais ter atividade selo na ba e de selo contribui luci ativismo e solidariedade tem artigo Constituição RTL né artigo sanulo né colher para na ba ita tem que for solidariedade para o povo oprimido. Então, desde que Peace Center o halo protesto para Burma. E agora Burma se dá muda. Estudante grupo ida hari heleba lidera husi alifete da Afna.
temos relação internacional. E agora nesse serviço é Ministério Público e grupo ne boldaran Amigos Solidariedade Sahara Ocidental. Sahara ne mabolu dan Zemens tania kedua tambah Indonesia imbali ita siramos Maroko imbali eu inoran sir luta ba libertação e Estado RTL hal investimento ba Sahara Ocidental apoio sira então ita reforça Estado na posição luta ba Sahara Ocidental cria grupo ita né serviço ao parlamento serviço à embaixada Sahara Ocidental e serviço ao Ministério do Negócio Estrangeiro desde 2003 a Senegal. E depois nós está apoio o grupo Solidariedade Selo Palestina. Da rumah está convida a mamãe Kualia, Gaza quando acontece, está missão embaixador irlandês e centro estudo e conversonia. Hasana estamos convida embaixador Balo, se nação Selo neve sirnia luta halva sirnia né, mas ia centro né. E depois estamos criar programa mestrado nebe for apoio agora luta ela to insama hal kaderização ba docentes inclui o departamento de desenvolvimento comunitário a espera que temos departamento comunicação social enquanto se dá o IHB mestrado e a comunicação social bele departamento estadis ne bele sai canal ida atau bele kaderiza jovens yang nabe usi departamento sira atau forte mestrado tambah pistas ini é programa currículo né interdisciplinar então havia por exemplo a matéria da bolo política internacional é elemento de media pis jornalismo né lá e depois ia ser bolo política badame né mas dia political economy e economia itu e política itu e ambiental itu né nia integrar, curso integral. Então cada matéria sempre há elementos valor neve interdisciplinares. Interdisciplinar. Então nia ada essa dalang ida ami usai dan hori conversa o professor o reitor eleito o sira atu em sama kaderiza docentes. Tambah agora ne docente serve doktor serve susah loh itu. Ne ada sang kalu atau na Ihawanas matahari atau terbenam agora mas nem mais husi cooperação lá os iniciativa itu ni mak ema foti doktor itu precisa inisiativa itu precisa loke programa doktor itu nem ami akar hari dari bawa itu dia person itu liga ho itu ni situação atual saída maka centro estudo da paz se halo pode contribuir dia tambah para futuro lili jovens. Sim. Ida da nene a minha buat rua buat saya yang temitiano mas ida maka festival ita Vicente cria programa nebe nama lain itu hal hela tanya neba serviço estudante de desenvolvimento comunitário ou comunicação social nebe ulu vamos a essa docente ser fortale matéria e depois consegue criar movimento de bolo renal né reabilitação agroecologia nacional o que a base de apoio 1978 bacoto né é uma bolo renal né essa comarca ida mas niamos a escola ida atau educa é mais indisciplina agora halo renal atau protege natureza ecologia tambah Indonesia mai tenia raine laos hoe made ni halo lá com 192.000 hectares zona florestais durante 24 anos da ocupação então itu precisa recuperar a situação também português sira mai itane ai cameli ne lá conte mas o português sira ras que quer kata maroma kire timor só para bacuda ai cameli de mas o elora ai cameli ane bele itu bolu ni ecocide ne ema bolu genocide itu ema ekologi ni bolu ecocide nebe lá com itu ne cameli então itu cria movimento ne agora cria falita festival ida bolu festival Terra Madre e festival ida ne
Uluk halau ia Namalai, Darlau, agora muda para Ailó. Parece que não oemos e Ailó. E depois, sei da Roma chegou a Ecusi, também tinha em 2027. CPLP se cria Conferência Educação Ambiental CPLP, né? E ao Ecusi, nebe que o center associado na rua, agora sai comissão científica, a muito com o Ministério em TSI. Então, tinha um realizar, não vai ter um festival, né? Bele internacionaliza. Bele sai espaço e da nebe, professor será usi agricultura, usi bel usi Kupang, bel usi Austrália, bel usi Indonésia, loro Roma, se participa em festival, festival anual e discute quando vai o sama bele for conservação vai ter a natureza. E segundo a minha cara hatoia, né, kata dia agora ia na Malay e se cria simpósio. Simpósio na se halu a forlolonde ailara ya tos lara. Ada fato tu dan bahan desa plateia natural. Ne ho estudante mestrado se cria simpósio na hadara ecocivilização. A civilização ecológica. Nebe civilização ecológica nene atu reforça festival né. E depois para reforça o estado, liliu ba reforça Nações Unidas, ba objetivo de implementação, objetivo de desenvolvimento sustentável. E tahakara que luta ba globalmente, atu objetivo de desenvolvimento sustentável né, bele aumenta tam até 2050. Também tempo para que implementa objetivo novo né. Jadi preparação, recursos, sim. Então, exatamente. Também é que ita luta aí tem rai, mas tinha visão internacional. Takar hari objetivo de desenvolvimento sustentável né, bele mantém Nações Unidas, sai nessa plataforma internacional ida, atu protege ecologia global. Ida nem maka buat balde am hengkata jovem sira estudante acadêmico sira bele envolve ia atividade né, gradualmente tina rua tina to. Sim, senhor. Também tempo, né? Espero que a audiência você não pode acompanhar o canal ainda, né? E também tempo, espero que o professor tenha mensagem se ele vai ter audiência sim. Agora, saída marca agora centro de estudo da paz halo liliu a cooperação né, tanto interna como externa, né? Tu também tem tanto resistência bisa dan yang bawa. Sim. Primeiro, eu agradeço à Universidade de Sydney. Também coloca a professora Linda Ann Blanchard, desde a década de Liba, Tina Salu Liba, sempre mais foi acompanhar a distância. Então, a minha recata a Austrália, Universidade de Sydney, sai nesse parceiro principal agora. E depois, agora, a Unesco, durante a interação Unesco, quando Unesco Timor, nene sira liga ONU regional ya regional parecia Tailândia ou sana mas sira sempre ia contato kami e mos UNESCO grupos acadêmicos serviço UNESCO e Brasil sira mos al contato Miami consideran sa chair UNESCO e Timor neve tirlo sa ami aplica tu Pretoria atau ambil posisi nessa UNESCO chair e Timor mas am sida usa buat ne tambah tempo né ita difícil serviço barak itu ita foto sapio barbarak depois o sida ita halal agora lá pode implementar mas ame ativo contato com sira então né possibilita ita atu ia diálogo emane be matene klita e ne dalang ita agora ita ihamos uluk Universidade de Mahidol ya Tailândia ita haulaten número 2 que 3 ya Ásia Mahidol ya Tailândia siramos ia uluk cooperação kami e depois a uluk fazia ba presidente Ramos Horta minha sugestão a uluk halu viaje ba Venice e depois mais estabelece Centro de Direitos Humanos então contato com Nina rede Síria Ásia né ia contato e UNESCO foi dado né lori Centro Nacional SEGA o professor Silvio Faculdade de Filosofia
o Peace Center, ami ba ia Formidable Peace and History, ne ia Malaysia. Então ia contato ia vai. Depois a minha colega professor Sirnebe, por exemplo, em Malaysia, professor Zulkarnain, dia quase década aí na Silvisuan. Agora ia tam professor aí da Malaysia tá na Inhoi, dia conselheiro base, etc. Nemos apoio ao Hanori Haleba. E depois ia rede solidariedade uluk nia, sirne uluk luta Batimor, ba independência balu sai professores. Então sir balu mai visita desde uluk hari pistari sir sempre apoio. Então o ilorna am se sustenta di center ho contato serve ia. Uluk kita ia Universidade Nacional de Brasília, UNB. Sirne beba uluk dela Comunicação Social ba na ba, Resina ba na ba. Ya DC uluk beni ba na ba. E depois o estudante balu si departamento de educação, mas o professor que ele roube nele será projeto me roto, mas ele contato se ia sira. E agora ia contato com ia Canadá. A minha encata tinha em 2028 to 32 anos ane bele estabelecer relação rumah ho Canadá, o apoio governo canadanya, para também ia intercâmbio estudante ia pistaris nele balu bel bahna ba isirnya balu bel bahna. E parece que ia estar iniciativa da rede e agora está ia cooperação, mas bem ainda também há nesse membro da Comissão Científica Internacional da Educação CPLP, né, Educação Ambiental, o local teria 2014, 15 ba segundo congresso CPLP Educação Ambiental. Então em 2027 né realizei o curso. Não foi ainda quando cria conferência, se convidamos a bater e parece que se rola parte da comissão ainda né. Então ligo se ainda nemos beldalang ida atu apoio a lori sai kader quadro serve durante na hamutu copistaris né. Como se envolve iha serviço nebe asli ta ia fatin selo. Então sira rasit ou sira se tulung atu bele se turne bele continua lá. Sim. Tanto tempo e a me espero que a audiência mas continua e interesse na fatina do corona professor nia le meno ne ve que se ando tam tempo professor nia mensagem mai tenia audiência le liu ba foi sai sira liga o paz veja ma a meeting paz ne tenia rain le liu ba so veja. Primeiro pistaris ia programa mestrado. Nebe am henka tak funa agosto ne halo registro vai estudante fome. E nebe am bolo curso mestrado integrado. Então sira nebe ba atuir maka nia qualificação as bele aquele tese mestrado abambaro bele foti doctor. Sai professor ka e selo nebe naton tempo lá ia aquele bele aquele menos de tuan mestrado e de selo fal nebe cari tempo lá dum ia liu então sirvel foti diploma pós-graduação a curso da nela batina rua nebe am convida audiência sira balu nebe que interesse eu entel liu e nebe interdisciplinar a minha estudante balu mais técnica balu mais agricultura balu mais educação balu mais polícia mais militar e agora 30 e tal estudantes candidatos para mestrado. Então, agora o que foi mais, né? Vaga foi para ser 15 pessoas na sana. Se bele se mactoulo, lá esliu bele, é tamulo. Agora se ele fala, a menina apelo para comunidade, para jovens sira. E tá agora nele ia boa tida bes, que é nele sai famosos. Depois é caso ia ao ikusi e depois né, ao incluir ema o grupo nebe retrando sira, a muito o sira combatente sira ex-prisioneiro sira a me halo protestou né a tu governo foi atenção ba caso itane também nini herança nini be efeito né bele duro bele cleo ita na sociedade sempre educa itania povo itania wansira atu halo buat dia no buat los so ho itane mak ita bele etam buat ita emabolo de virtude buat nebe buat graças buat dia baik tanya nasam ne baik tanya povo ne mai husi buat nebe halo dia no it halo los então buat hotu nebe quando la los buat nebe la dia
Então precisa condena, acessar, e depois para ter a sociedade, ter o povo, lá o badô, essa imagem para serviço à nação barak, para a Austrália, para serviço ao Japão, para a Coreia, para a Europa, para a ONU, para a África, loron rumah. Timor na fatin sa itania uma, o de hori, mas kita lá o dop, ita se fila fali maya né, então ita tem cuidado itania uma né, e depois para itania sociedade né, e a dignidade né, asti. Obrigado, professor. Agradecemos a audiência para o acompanhamento durante horas balu. Espero que a experiência, informação, conhecimento do professor partilhe. Logo que lutando de você em Hanoi, conhecimento de Bauém, hoje sama gato hamete paz e retenia. Rasik, paz para a família, paz para a sociedade. Mas bem, que está no famoso, e tem situação atual que acontece, precisa contribuir, hoje sama que parte do livro vai estar tudo. Então, durante a existência do Center, contribuindo para o que da universidade, para a organização e a formação de caráter, hoje sama que contribui para a paz, contribui para o ambiente, aspectos que se não liga ao desenvolvimento para ter. Então, esse estúdio podcast Comunicação na Mudança transmitiu esse campus Caiholi ao Miguel Gonçalves. Agradeço a audiência toma, nós a equipa técnica e a podcast Comunicação na Mudança, nós a assistência técnica ao departamento de mídia e comunicação na internet, também que apoio o para a transmissão né, a minha Lorandia e sucesso para Itaúna. Obrigado.